nosso objetivo hoje será contextualizar quais são os desafios e perspectivas da gestão das águas subterrâneas, tendo como foco o direito. Primeiro, eu gostaria de fazer algumas considerações acerca dessas águas. A exploração das águas subterrâneas não é um fenômeno recente ou excepcional, como muitos podem pensar. Civilizações antigas, como os persas e os chineses, já as exploravam e vários países as têm como principal fonte de abastecimento público, como, por exemplo, a Áustria e a Dinamarca. Além disso, elas desempenham um papel muito importante no abastecimento privado, industrial e na irrigação. Esse uso intenso, ele não deve causar estranhamento, pois, ao contrário do que se pensa, as águas subterrâneas representam o principal reservatório de água doce para a humanidade, armazenando cerca de 30% das reservas hídricas, enquanto os rios e lagos correspondem a apenas 0,3% do total de água doce. Em algumas regiões, os aquíferos são a única fonte disponível. A água que corre nos rios e nascentes nada mais é, na maioria das vezes, que o afloramento das águas subterrâneas. O Brasil, por ser um país rico em água superficial, acabou adotando essa fonte como prioritária. Contudo, as águas subterrâneas são uma importante fonte para o abastecimento. Elas representam a única fonte para o abastecimento público em quase 40% dos municípios brasileiros. Seu uso se destaca em municípios de pequeno porte, principalmente, pois ela garante uma água segura e com baixo custo de tratamento. Porém, elas também são utilizadas em cidades de médio e grande porte. Portanto, elas beneficiam de forma direta e indireta mais de 87 milhões de habitantes em 2.917 municípios, seja como uma fonte exclusiva ou pela composição dos volumes nos sistemas mistos. Além disso, na área rural, elas abastecem 55,3% dos domicílios particulares. A demanda de água subterrânea é destacada em termos de volume, número de municípios atendidos ou população atendida em diversos estados brasileiros. Esse é o caso do Amazonas, do Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Pará, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Roraima, São Paulo, Tocantins, entre outros, sendo que em alguns casos sua demanda supera os volumes superficiais, considerados de forma isolada, e a exploração desses aquíferos, ela tende a aumentar como forma de complementar a demanda por água. Em 2010, a maioria dos municípios já tinha dificuldade de abastecimento porque precisava ou ampliar o sistema ou se exigia um novo manancial. Esse cenário ele revela o desafio de garantir a segurança hídrica em um cenário de crise hídrica, seja porque as pessoas não têm acesso à água, seja pela escassez ou ainda pela própria degradação do recurso que compromete as fontes hídricas. As águas subterrâneas, elas são fundamentais, inclusive em áreas com alta disponibilidade hídrica, como é o caso dos estados do Amazonas e do Pará, bem como em pequenos municípios de diversos estados ou ainda em cidades já de maior porte, ajudando a complementar os sistemas mistos. O gráfico expõe o número de outorgas concedidas no Brasil desde 2010 para os diferentes setores: abastecimento urbano e rural, indústria, irrigação e outros. Ano a ano, se percebe um aumento significativo do número de solicitações de outorga para a exploração das águas subterrâneas. Infelizmente, a maioria dos poços no Brasil não está legalizada. Na verdade, os poços com outorga são a exceção. A ANA estima que existam 1,2 milhões de poços no Brasil. Embora o abastecimento público lidere no número de outorgas, quando se analisa a relação número de outorgas e vazão outorgada, se descobre que a irrigação é o maior usuário per capita das águas subterrâneas. Apesar do uso intenso, a gestão dos aquíferos ela deixa a desejar. O primeiro desafio das águas subterrâneas é se fazer notar e superar a invisibilidade natural e social desse recurso.
Afinal, em muitos casos, a população ignora que a nascente ou o fluxo de base dos rios só existe porque há um aquífero alimentando aquele curso de água superficial. Ou ainda, acha que a perda de um poço é um fenômeno natural. A invisibilidade das águas subterrâneas gera uma série de dificuldades para a gestão. A primeira dessas dificuldades se relaciona à própria caracterização do aquífero. Qual é o tamanho desse aquífero? Qual que é a capacidade de armazenamento que ele possui? A qualidade da água é boa ou não? Como essa água se comporta nesse meio subterrâneo e como se comporta a recarga e quanta água eu posso extrair do aquífero sem comprometê-lo? Quais são os pontos de maior vulnerabilidade? Como esse recurso hídrico subterrâneo interage com os recursos hídricos superficiais? A resposta a essas perguntas é fundamental para a gestão. Além dessa dificuldade da caracterização, outra dificuldade é identificar as ameaças aos aquíferos. Por exemplo, o aquífero está sendo contaminado? Quais fontes de contaminação ameaçam esse aquífero? A intrusão de água contaminada de outros aquíferos? A salinização? Quanto a mudança do uso e ocupação do solo de uma bacia ou de um município pode comprometer a quantidade ou a qualidade dessas águas subterrâneas? Qual é o impacto da exploração da água nesse aquífero e nos recursos superficiais? Do ponto de vista social, também se tem dificuldade de incluir a sociedade e os usuários na gestão dos aquíferos. Então, surgem desafios de como fazer que a sociedade compreenda o funcionamento de um aquífero ou ainda como popularizar esse conhecimento científico que é gerado, seja no âmbito dos planos de bacia ou pela academia, para a sociedade. Que mecanismos a gente pode utilizar ainda para levar o conhecimento da população e dos usuários às obrigações relacionadas à exploração dessas águas? Como promover a legalização dos usuários e superar uma cultura de perfuração de poço que foge ao controle administrativo? Outro desafio que a gente tem está relacionado ao ponto de vista institucional, que é o da coordenação entre os diversos órgãos e entidades que lidam com as águas subterrâneas nos diferentes níveis de governo ou com as áreas correlacionadas. Como inclui esses diversos órgãos que têm competências relacionadas às águas subterrâneas? Como estimular essa coordenação? Como se daria essa coordenação? E como melhorar a eficiência da fiscalização e da gestão? A partir de 2000, se percebe uma maior preocupação de se estabelecerem atos normativos ou leis para as águas subterrâneas ou ainda esforços dos estados em cumprir essas leis nos casos daqueles que já tinham um arcabouço normativo. Isso se deve, em grande parte, ao projeto Sistema Aquífero Guarani, que deu visibilidade às águas subterrâneas. Porém, além do Aquífero Guarani, o Brasil tem mais de 10 aquíferos transfronteiriços, conforme se mostra no mapa de aquíferos compartilhados. Ou seja, o Aquífero Guarani é um entre os 11 aquíferos transfronteiriços compartilhados pelo Brasil e 181 aquíferos brasileiros. Apesar de seu tamanho torná-lo bastante relevante, temos outros aquíferos que podem ser maiores, como é o caso do Amazonas, que ainda precisa de estudos para ser definido, ou temos aquíferos muito mais ameaçados, seja pelo risco de contaminação ou de superexploração, como é o caso do aquífero Bauru, no estado de São Paulo, ou do aquífero Urucuia, que abastece o São Francisco. De forma geral, o Guarani é um aquífero subutilizado frente ao seu potencial. Isso não impede que existam situações pontuais de risco, como é o caso de Ribeirão Preto, onde há um quadro de superexploração. O projeto Aquífero Guarani também estimulou uma discussão sobre o papel do direito na gestão das águas subterrâneas. Contudo, ainda temos muito espaço para esse debate jurídico, pois existem diversas controvérsias e desafios que precisam ser enfrentados com maior profundidade. A primeira dessas controvérsias diz respeito à natureza jurídica diferenciada a que são submetidas as águas subterrâneas,
que podem ser classificadas como recursos minerais ou recursos hídricos conforme a finalidade de seu uso. Ou ainda, a defesa do domínio federal das águas subterrâneas. O judiciário ele tem contribuído para aumentar essas controvérsias, pois encontramos decisões que confundem o domínio dessas águas, mencionando, por exemplo, a possibilidade da existência de águas subterrâneas federais, ou querendo aplicar às águas subterrâneas instrumentos que pertencem ao regime das águas minerais, ou ainda pretendendo estender o tratamento das águas superficiais aos aquíferos. As águas subterrâneas não podem ser confundidas com as águas superficiais. O fluxo subterrâneo é muito heterogêneo, portanto, a gestão local é a mais adequada, fora os conflitos que surgiriam para a delimitação dessas águas subterrâneas federais e estaduais. No caso das águas minerais, potáveis de mesa ou destinadas a fins balneários, seria importante precisar melhor os critérios de definição, determinando de forma clara quando a água subterrânea será regida pelo sistema especial da lei mineral e como se dará a coordenação entre esse sistema de recursos minerais e o sistema de recursos hídricos. Nesse sentido, é importante aprimorar a resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos 76 de 2007, de forma a determinar claramente como se dará a coordenação entre a Agência Nacional de Mineração, que substitui o Departamento Nacional de Produção Mineral, e os órgãos de recursos hídricos estaduais. Outro problema que tem que ser enfrentado diz respeito à incompatibilidade da perfuração de poços como soluções individuais de abastecimento em áreas que possuem rede de abastecimento público. Há uma vedação expressa pelo artigo 45 da Lei de Saneamento à legalização desses poços. Sem dúvida nenhuma, tem que se reconhecer a importância de priorizar a rede de abastecimento em detrimento de soluções individuais. Contudo, essa vedação ela estimula a clandestinidade e ignora o papel suplementar dessas águas em tirar a pressão da rede de abastecimento. Há que se pensar em mecanismos de conciliação, pois, sem dúvida, há um conflito entre os usuários e as companhias de abastecimento. Porém, em alguns casos, as próprias companhias de água reconhecem que não teriam condições de atender todos os usuários se eu tivesse o fechamento desses poços clandestinos. A impossibilidade de regularizar o poço e a falta de fiscalização estimulam essa clandestinidade na medida que o usuário não vai reportar o poço, pois se ele fizer isso, ou o poço vai ser fechado, ou o uso não vai ser autorizado. A clandestinidade é um grave problema na gestão de águas subterrâneas e precisa ser combatida. Para isso, precisamos pensar em estratégias jurídicas para estimular a legalização dos poços, haja vista que a grande maioria deles é irregular. Outra questão diz respeito à não convergência entre o aquífero e a bacia hidrográfica. Assim, surge a necessidade de eu pensar em mecanismos institucionais de coordenação entre os comitês estaduais pelos quais se estende o aquífero, seja no âmbito de um único estado ou vários estados, de forma a harmonizar os critérios jurídicos de proteção ou concessão de outorgas, por exemplo. Outro tema central diz respeito a se estabelecerem critérios de outorga específicos para as águas subterrâneas, inclusive no caso dos aquíferos fósseis, ao invés de adaptar os métodos utilizados para os recursos hídricos superficiais. Ainda no tocante aos aquíferos fósseis, é importante destacar quais serão as prioridades de uso dessa água que não é renovável. Ainda seria importante discutir a ideia de responsabilidade compartilhada ou solidária dos usuários de águas subterrâneas na gestão, incluindo esses usuários como atores responsáveis dentro do monitoramento das águas subterrâneas e gestão das demandas. A discussão sobre a responsabilidade ambiental, civil,
penal e administrativa desses usuários ilegais no comprometimento das reservas hídricas, dos ecossistemas e dos direitos de uso de usuários legais, seja de águas superficiais ou subterrâneas, bem como precisamos também avançar no desenvolvimento da regulação de instrumentos jurídicos relacionados especificamente para as águas subterrâneas, tais como enquadramento, que ainda não saiu do papel para os aquíferos, e a outorga, ou ainda a criação de áreas de uso restritivo e recarga artificial. Pode-se citar ainda a necessidade de se criar indicadores para auferir a eficiência e aplicabilidade das exigências legais, ou ainda analisar e avançar no desenvolvimento e aplicação de instrumentos previstos em outros campos do direito que podem ter impacto nas águas subterrâneas, tais como o gerenciamento de áreas contaminadas, planos estaduais de irrigação, espaços territoriais protegidos. Por fim, eu gostaria de destacar o papel do direito no fomento da cooperação internacional e gestão compartilhada dos aquíferos transfronteiriços. Afinal, não podemos esquecer que o Brasil possui 11 aquíferos transfronteiriços e o único que possui um acordo que ainda não entrou em vigor é o aquífero Guarani. Sem dúvida, como estudado no curso, se percebem avanços no sentido de incorporar as águas subterrâneas no âmbito da gestão e do direito. Mas diante de todos os pontos aqui levantados, percebe-se que ainda há muito a fazer no meio jurídico e, portanto, há uma necessidade de ampliar esse debate sobre a relação águas subterrâneas e direito, principalmente porque o uso das águas subterrâneas tende a se intensificar num contexto de mudanças climáticas. Para mais informações sobre os temas que eu tratei aqui, eu gostaria de indicar algumas referências.